Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje no 8º episódio Lugar de Fala com Tânia Neco. Euzinha aqui. E hoje nós trazemos para vocês uma pessoa muito especial que tem um grande significado para a nossa cidade, para as nossas paróquias aqui de Crixás, né? Para a paróquia de Crixás. O Padre Bruno, gente. Ele é um encanto de pessoa. E assim, é com muito prazer que nós recebemos o senhor aqui. Que o senhor seja mais uma vez muito abençoado. E que eu tenho uma grande admiração pelo senhor, viu? E que seja muito bem-vindo. E a gente quer saber um pouco mais da vida do senhor. O senhor tem só 29 anos? 29 gente anos. do céu, é uma criança, né? É uma criança, mas com a mentalidade de um senhor. Sim, eu acho que uma coisa interessante quando se fala de padre é que a palavra adequada que a igreja utiliza é presbítero. Né? Então, quando se fala de um padre, ele é um presbítero. E no grego, quando se utiliza essa palavra, São Paulo sempre falava de presbíteros como um grupo de anciãos. Presbítero é um homem velho. Mesmo que não seja de idade, que não é o meu caso, mas pelo menos no sentido da palavra de ter um conhecimento, de também estar preparado para aconselhar as pessoas. E aí a gente logo já imagina que seria um senhor de idade, não um jovem. Um jovem bonito, né? Diga-se de passagem, o Padre Bruno é muito bonito. E como foi essa jornada? Como foi essa escolha do senhor? Então, é uma escolha que a gente pensa assim. De fato, Deus, quando chama alguém, ele chama desde o ventre materno. Então, existiu um chamado desde sempre. A dificuldade é perceber que existe esse chamado e eu não percebi até entrar na faculdade. Sempre fui muito de igreja, conheci a renovação carismática muito novo, com 14 anos, e desde então comecei a trabalhar tanto na música como na pregação, na renovação carismática. Depois fui para a faculdade, fui fazer engenharia civil. Mesmo? E lá foi quando eu comecei a pensar sobre vocação. A fazer direção espiritual, a confissão semanal, a Eucaristia todos os dias, né, a Eucaristia diária. Então isso foi fazendo com que eu pensasse melhor sobre o que Deus queria de mim e qual era o plano dele para a minha vida. Então foi quando eu fui percebendo que Deus me chamava para isso. A gente fala muito quando se diz em vocação, erroneamente se fala de escolha. Como você escolheu isso? Não é uma questão de escolha. É uma questão de Deus me chamar para isso. Eu nasci para isso. A escolha vem depois. A escolha é minha de fazer a vontade de Deus ou não. Mas Sim. não escolhi ser padre. Escolher ser padre significa escolher fazer a vontade de Deus. Porque Ele quis que eu fosse padre. Então, e muitas vezes eu tenho aconselhado os jovens e tentado colocar isso na cabeça. Não somos nós que escolhemos, como se escolhe, por exemplo, fazer medicina, engenharia, arquitetura, etc. Isso é uma escolha. A vocação não. A vocação é eu escolho fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Essa é uma escolha dele. Sim, Né? Uma entendi. escolha dele. E descobrir isso tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo é uma satisfação tremenda, porque a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Sempre a melhor opção, eu acredito nisso. Mas olha só, você estava me contando que você estava numa engenharia civil. Uhum. E nesse período você chegou a namorar? Sim. Primeiro eu namorei durante o ensino médio, que foi na verdade o início do namoro, e não foi muito tempo, nenhum namoro seríssimo, mas foi essas paquerinhas, né, de adolescente, Sim. na época do ensino médio e tudo mais, que se estendeu na época da faculdade também. Mas isso foi muito claro, porque quando eu decidi fazer essa vontade de Deus e ir para o seminário como resposta a esse chamado, para mim já estava muito claro as coisas, de onde eu queria estar. E que as renúncias fazem parte das nossas decisões. Mas você não sofreu hora nenhuma com algumas renúncias? Sim, claro. Isso seria uma loucura dizer, e inclusive faz com que a nossa vocação seja até monótona e chata, se a gente não tivesse sofrido com as nossas renúncias. Porque o amor se mede pelo tamanho das renúncias. O amor se mede pelo tamanho das renúncias. Então, assim, que amor é esse que não tem renúncia nenhuma? Então, se eu não tinha mais nada que fazer,
essa vocação não valeria nada, né? Esse amor e essa entrega não valeria nada. Mas ela se torna cada vez mais bonita, a minha vocação. Ela se torna cada vez mais polida nesse amor e tudo mais, no tamanho das renúncias que eu faço. Então, elas precisam existir, elas fazem parte, elas abrilhantam ainda mais, elas fazem que tenha cada vez mais nitidez a minha vocação. E por isso eu abraço a minha vocação com todas as renúncias, ainda que elas sejam dolorosas às vezes. E são, né? E digo, e quais renúncias dolorosas você tem? Principalmente da família. Então, sobre a família, o que a família achou disso tudo? Minha família era uma família católica de toda a vida, mas uns católicos assim, que ia à igreja poucas vezes, né? Minhas avós sim, eram de missa e tal. Meus pais menos. E meus pais ficaram muito chateados, porque na verdade era um plano que estava sendo levado a cabo, que era a questão de estar na engenharia. E aí do nada eu digo, não vou continuar na engenharia, vou parar no 3º semestre e vou agora para o seminário. Então para eles foi uma certa frustração, até porque não me conheciam e eu não me deixei a conhecer nessa parte espiritual enquanto eu estava no ensino médio e na faculdade. Então eles não esperavam por isso. E quando você estava na faculdade, padre, você não estava feliz lá? Sim, estava. Sério? Estava muito feliz, sim. Por isso que eu estou te dizendo, não é uma questão de pensar assim, não estou feliz na engenharia, então vou deixar a engenharia e vou buscar a minha felicidade em uma outra situação, que seria o seminário. Não é nada disso. Por exemplo, eu estava muito feliz porque é o curso que eu acho que eu faria de qualquer forma, ou seja, se não fosse ser padre, com certeza seria engenheiro civil, trabalharia com obras. Por isso que ele gosta tanto de construir e reformar, viu, gente? Por isso nós estamos aí com a obra da São José. Não, isso faz parte do plano de Deus na minha vida. Porque, na verdade, o Papa Bento XVI diz assim, quando você dá as coisas a Deus, Ele não te tira, Ele não te rouba, Ele te dá tudo. De uma forma diferente, mas te dá tudo outra vez. E então, quando eu deixo a engenharia civil com 3 semestres, e Dom Adair me chama para o seminário e diz assim, Deus tem pressa. Eu deixo aquilo que eu gosto de fazer. Eu não deixo uma coisa que é pesado. Tanto é que eu estava muito bem sucedido na faculdade, dava aulas particulares, tinha vários alunos, e até ganhava meu dinheirinho fazendo isso, com as matemáticas, os cálculos e física. Mas Deus tinha pressa. Para quê? Para depois me fazer padre e voltar para a obra. Né? Estamos aí com a obra da São José, reformando Santo Afonso, depois de ter reformado Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, tudo isso é Deus dando de volta. Eu acredito. Com 100 vezes mais. Com muito mais felicidade agora. E você está juntando as duas coisas, né? Sim. Então é muito, muito... O poder de Deus, ele é incrível. Sim. Eu sempre falo aqui e falo para todo mundo que eu conheço, assim, Deus, ele age de uma forma espetacular. Mas hoje os seus pais... Entendem. Porque também foi um processo muito bonito que eu acho que a minha decisão pessoal significa renúncias, né? A minha escolha de ir fazer a vontade de Deus significa renúncias e às vezes a gente obriga as pessoas a fazerem renúncias com a gente. Eu fiz um sacrifício para estar longe de casa, e de uma certa forma, entre aspas, obriguei os meus pais que fizessem o mesmo sacrifício do filho. Né? A princípio, eles resistiram, mas depois foram entendendo também que fazia parte de um grande plano de Deus. Eles foram mudando muito, conheceram o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, e que foi uma maravilha, uma bênção de Deus na minha vida. Tanto é que eu luto hoje muito pelo ECC, porque eu sei isso e vivi na pele a bênção que o ECC, que é um encontro para casais, foi na vida da minha família e fez com que meus pais compreendessem cada vez melhor o que é a minha vocação. A sua vocação. E como eu não poderia resistir a essa vocação. Então eles aceitaram, são muito felizes com a minha vocação e tem um orgulho tremendo. Mas foram 8 anos, né, nessa caminhada. Você imagina que eu entrei para o seminário em 2013 e fui ordenado em 2021, diácono, e padre em 2022. Nossa. Então, assim, é uma vida
e que também vai me formando, forma os meus pais, vai criando esse caráter, Sim. o caráter sacerdotal, que não é pouco tempo, né? Então, assim, quando a gente fala da idade, né, do padre, a gente tem que pensar também, mas são 8 anos ali, É. e que há uma formação poderosa, não só intelectual, mas também espiritual, uma formação humana, principalmente, e que vai fazendo que esteja preparado, de fato. Depois a graça e as orações que as pessoas fazem, isso sustenta muito na vocação. Eu acredito. Vamos lá. O Juan perguntou o que é necessário para ser um bom cristão católico? Em primeiro lugar, fé. Fé. Precisa ter fé. E quando nós falamos de fé, nós falamos de fé do jeito que São Tiago nos propõe a fé. Na carta de Tiago, ele diz assim que a fé sem obras é uma fé morta. E ela precisa, de fato, transparecer na própria vida, nas atitudes. Então, o bom cristão é aquele que é apaixonado pelo Senhor e que conhece o Senhor de tal modo que a sua fé se traduz nas obras, se traduz na sua forma de ser. Que bom seria se nós reconhecêssemos os cristãos porque trabalha bem, porque paga suas contas, porque é honesto, porque não se compactua com a mentira, com os interesses particulares que vai ferir as pessoas. Isso faz com que seja um bom cristão. A fé, mas é uma fé viva, uma fé que está encarnada em nós. O cristão é aquele homem de fé, aquela lâmpada, mas não é uma lâmpada oca, que não tem aquela bobina por dentro, mas que de fato tem luz e por causa da nossa fé. Em Jesus Cristo, é claro, por isso cristãos. Sim. Muito bom. A Júlia, qual é a sua opinião sobre a abertura à vida, matrimônio e métodos contraceptivos? Essa é uma pergunta maravilhosa e que eu gosto muito de falar. Então, sobre essa questão, nós vimos já há algum tempo na igreja se falar muito disso. Começou com uma forma de falar sobre isso do próprio Papa Paulo VI, quando ele começa a falar sobre os métodos anticoncepcionais e condenando-os, né? Como sempre foi. Na verdade, não é uma novidade na igreja, sempre foi assim, e que precisamos estar abertos à vontade de Deus na nossa vida, seja ele padre, seja ele casado, seja ela mãe, etc. E isso é uma situação complexa da pessoa poder perceber qual é a vontade de Deus, também na questão da quantidade de filhos. Aí depois de tudo isso que o Papa falou, e Paulo VI, na década de 70 ainda, depois veio uma certa baixa na igreja com relação a essa vitalidade da fé, principalmente na América Latina, no Brasil, com a teologia de libertação. Agora vem aparecendo outra vez essas doutrinas retomando aquilo que a igreja aquilo que a igreja de fato sempre mostrou a sua cara. E que bom que a igreja tem voltado a isso. Com isso apareceu muitos casais, na internet principalmente, falando que nós precisamos ser abertos à vida, que é verdade, precisamos ser abertos à vida, que precisamos ter a quantidade de filhos que Deus nos propõe. Perfeito, estou totalmente de acordo com isso. Agora, essas pessoas têm 10 filhos, 8 filhos, e se propõem como modelo. Aqui nós temos um problema. Porque quando eu começo a seguir um influencer católico na internet, às vezes eu corro o risco de decidir as coisas na minha vida em função dessa influência, enquanto um católico deveria ser influenciado somente e tão somente pela vontade de Deus, que é por amor. E ela é distinta para cada um na sua realidade por causa deste amor pessoal. Então, por exemplo, quando se fala do amor, da abertura à vida, quando se fala dos métodos anticoncepcionais, etc., nós precisamos encarnar isso na vida de cada pessoa. Por isso, o Padre Bruno não pode vir aqui hoje diante de uma câmera e aqui com você, dizer assim: sim, eu sou contra os métodos anticoncepcionais e as pessoas precisam ser abertas, serem mais generosas e passar a ter agora
no mínimo, uns 8 filhos. Porque, apesar de não falar uma coisa errada, porque não está errado no que eu falo, não se aplica. Sim. A questão é essa, não se aplica. Então, quando diz assim, padre, então fala um número ideal de filhos. Isso é impossível dizer. Fala como deveria viver. Isso é impossível, porque esse ideal não se encarna na vida de todo mundo. Eu poderia falar para você, conhecendo melhor a sua vida, conhecendo melhor a sua rotina, conhecendo a sua saúde, poderíamos chegar a uma conclusão do que Deus quer para você. Mas para uma multidão, isso é impossível. O que eu posso dizer para uma multidão é: busque a Deus, seja generoso, e nessa sua busca a Deus, que você tenha a capacidade de escutar o que Ele quer para você. E não decidir simplesmente pela quantidade de pessoas que vai caber dentro do carro, para as minhas viagens anuais e semestrais, que eu não escolha em função daqueles planos pessoais que eu tenho e que são irrenunciáveis de qualidade de vida, né? E pensar nos filhos em função da minha qualidade de vida com relação à minha situação financeira. Isso não. Mas serem abertos à vontade de Deus. Ter uma conversa mais firme com Deus para cada Claro, pessoa, né? Claro, para cada pessoa. E não generalizar as Sim, coisas. eu concordo. O problema dessa questão, que eu acho que é muito bonita, mas ao mesmo tempo é perigosa, Sim. é generalizar. Sim. Ou então, e eu atendo muitos casais assim, que, por exemplo, começaram com essa abertura à vida porque achou bonito, porque viu no Instagram, viu casais e falaram: eu quero ser um casal assim, ótimo, maravilhoso. Mas esses casais da internet não sustentam na vida prática. Sim. Quem sustenta na vida prática é o seu Senhor. Quem sustenta na vida prática é a sua adoração, a sua oração diante do Santíssimo. Então, para que as coisas sejam factíveis, sustentáveis, é preciso que tudo isso seja decidido diante do Santíssimo. Sim. E aí é a questão fundamental. Diante do Santíssimo é o melhor local, né? Claro. O Enoque Neves falou assim: Padre Bruno, poderia me responder como devemos saber sobre o Espírito habita em nossas vidas? Sim. Isso é uma questão de fé. Em primeiro lugar, o Espírito habita em nossa vida por causa do batismo que nós recebemos. Ponto. No dia que nós fomos batizados... E quem não é batizado, então, não recebe o Espírito? Vou chegar nesse ponto. Ah, tá. Você foi muito adiantado. Né? Sim, é lógico, a gente já começa a pensar nisso. Mas, ponto. O Espírito habita em nossa vida porque fomos batizados. No momento em que fomos batizados, ali recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem como se fosse uma pequena bolsinha cheia de sementes, que são os dons, naquele momento do nosso batismo. Sementes estas que precisam ser plantadas, cultivadas, que precisam ganhar espaço na nossa vida, os dons da sabedoria, da inteligência, do entendimento, do temor a Deus, etc. E o próprio Espírito Santo precisa ganhar espaço na nossa vida. Por isso, não se batiza sem uma firme consciência de que aquela pessoa que foi batizada vai ser formada na Igreja Católica. Por quê? Porque lá ela vai aprender como dar espaço ao Espírito Santo e como cultivar essas sementes. Porque não se lança sementes para não darem nada. Entende? Ou seja, quando se batiza alguém, é uma aposta que se faz da Igreja e de Deus, depositando nela o Espírito Santo e os dons, que depois precisa crescer. Por isso, a Igreja precisa garantir que a pessoa batizada cresça na fé e assim possa cultivar tudo isso. Por isso que às vezes as pessoas acham, principalmente as pessoas que estão fora da igreja, uma chatice, essa coisa de que padrinho tem que ser casado, que não sei o quê, que não pode ser qualquer um e não sei o quê. E o Padre Bruno que insiste, escolha padrinhos que prestem para os seus filhos, por causa dessa formação. Muito bem. Esta é a forma ordinária de Deus agir. Não ordinária no sentido pejorativo da palavra. Uhum. No sentido comum de agir. Deus não se detém a isso. Porque o amor de Deus que supera tudo, superará também essas formas que Ele tem para agir em nós. Nós temos um exemplo de São Pedro, que ele começa a ver que uma família recebeu o Espírito Santo antes de ser batizada.
E aí ele começa a questionar e ver como nós vamos fazer. O Espírito Santo pode habitar? Pode. Nas pessoas antes do batismo? Sim. Como é que isso acontece? Não sei. Desse ponto eu não entendo. Eu sei que existe. Eu sei que existe porque Deus supera tudo. E o amor de Deus que supera tudo alcança cada um por 1000 caminhos que ele tem. Existe um ordinário, o comum, aquilo que é o meu trabalho, o que eu estudo, o que eu exerço hoje na igreja, que é o caminho para que tenha o Espírito Santo. Fora desse, porque Deus, pelo seu amor, alcança tudo. São Paulo fala isso, né? O amor supera tudo, o amor tudo alcança, o amor tudo espera. É o amor. Por isso o Espírito Santo, que é o amor de Deus, alcança de maneiras inesperadas e indizíveis, que nós não sabemos como, mas sim, age e atua. Eu creio nisso. Eu também creio. Qual o conselho que você daria, padre? Tipo assim, uma pessoa com mais de 20 anos, que não é batizada e que não tem o costume de frequentar a igreja, de repente, e aí que você acha que é importante, mesmo depois de uma certa idade, participar da catequese, aprender mais sobre Deus e batizar? Claro, porque a gente nunca ama aquilo que a gente não conhece. Isso é uma frase de Santo Agostinho. A gente não ama o que não conhece. Sendo assim, talvez o meu amor que eu tenho por Deus, e principalmente quando a gente está afastado da igreja, seja um amor interesseiro, ou um amor que não seja tão genuíno. Por quê? Porque eu tenho uma imagem de Deus que é um pouco deturpada. Então, à medida em que eu conheço a Deus, não é simplesmente um mal necessário à catequese. A catequese é essa capacidade, essa possibilidade que a igreja te dá de conhecer mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, você vai amá-lo melhor. Com mais qualidade e com mais intensidade. Com mais qualidade porque eu vou conhecê-lo na sua essência. Quem é Deus para mim? E quem é Deus de fato? Como ele agiu na história e como chegou até mim agora. E depois, em intensidade, porque estando mais próximo dele, é claro que vai crescer o amor. Né? E por isso é importante fazer a catequese. É importante batizar mesmo depois de um certo tempo? É claro, é claro. A nossa vida e o tempo que Deus nos dá nessa terra é tempo de misericórdia. É Deus esperando a cada segundo que eu volte a Ele. Cada minuto de vida que Deus me dá é tempo de misericórdia para me arrepender dos meus pecados, para eu amar mais a Deus, para me preparar melhor para o céu. Nós estamos aqui para nos prepararmos para o céu. Então, tudo que eu faço nessa terra e o tempo que eu tenho é para isso. Mas já é tarde. Falo então como Santo Agostinho, que se converteu aos 33 anos, foi batizado aos 33, e ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu procurando fora aquilo que já estava aqui. Tarde te amei. E assim também, mesmo depois dos 33, nós podemos amar a Deus e podemos buscá-lo e podemos conhecê-lo melhor e podemos buscar o batismo e podemos buscar a catequese, porque o tempo que Deus nos dá ainda é tempo de nos prepararmos para o céu. Tá certo. Muito bonito mesmo. A Julia Medley, o que você considera maior desafio na Igreja Católica nos dias de hoje? Nós temos um grande problema no tempo de hoje, que já está sendo superado, que é um pouco já da década passada, né? De 2010 até 2020, 2022, a pandemia em si, que foi um problema de desinformação. Esse é um problema grave. A Igreja Católica expande também pela informação, por anunciar, por causa de um anúncio. Esse anúncio nós chamamos de querigma, que é o anúncio de uma pessoa e das suas qualidades. Quem é a pessoa? Jesus Cristo. Suas qualidades: o amor que ele tem, a situação de pecado que o homem tem, como ele vem nos salvar, o Espírito Santo que ele envia para nós, a vida em comunidade. Esse é o querigma. Esse anúncio básico. E que com essa desinformação, as fake news, né, que foi tão famoso nas últimas eleições, etc., presidenciais, e que a gente sempre fala muito disso.
as pessoas cada vez menos sabem realmente aquilo que pode confiar e aquilo que se escuta e que se vê e que se lê na internet. As imagens cada vez mais. Então isso faz com que nós tenhamos dificuldade de anunciar. É um problema, é um desafio e que cada vez mais a igreja tem trabalhado com relação a isso. Mais influências, mais se fortalece os canais oficiais da igreja, das paróquias, da diocese, ou seja, tem se investido muito em comunicação. Se entende que a comunicação agora precisa ser a nossa ponta de agulha, né, que vai na frente, que é um desafio. Agora, esse desafio sendo vencido, eu creio que existe outro, e que eu tenho falado muito isso para as pessoas que eu atendo e com quem eu converso, que é o problema da geração burra. Aí fala, nossa, pai, que isso? Como assim, né, gente? Geração burra. É a geração que acha que aprende coisas vendo vídeos. Não se estuda, não se reflete sobre as coisas, não se lê, não há um estudo sistematizado, mas eu aprendi vendo vídeos. Tudo bem. A gente pensa, por exemplo, numa faculdade em EAD, que é maravilhoso, é uma benção, que faz um curso à distância, mas é sistematizado, com provas, etc. Só que as pessoas vão cada vez mais apostando nesse aspecto e acham, por exemplo, que pode conhecer a Deus ou conhecer a doutrina católica ou até mesmo as Sagradas Escrituras vendo vídeos. Às vezes eu converso com algumas pessoas e me falam assim, não, porque tem aquela situação, né, que São Paulo falou isso. Eu falei assim, onde é que São Paulo falou isso? Aí eu vi numa novela, falei, que história é essa? Que história é essa, pelo amor de Deus? Você tá louco? E isso não substitui. Por exemplo, tem uma série maravilhosa, que eu já vi todos os episódios, e que fala sobre a vida de Jesus e que é maravilhosa, vale muito a pena. Então, para quem nos acompanha... eu quero saber qual. Busque a série, chama The Chosen. Chama Os Escolhidos. É uma série maravilhosa. Isso. Mas não substitui a leitura da palavra de Deus. Você não conhece a Jesus vendo a série. Entende? Entendo. São coisas diferentes. É um entretenimento. É algo que você aproveita, que vale a pena. Porque vai te fazer emocionar com aquilo que você já conhece. Mas não substitui. Qual é o problema? É que aí, jovens que assistem a série dizem, 1 hora assistindo a série é 1 hora lendo a Bíblia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entende? Entendo. Então, por exemplo, se eu pego na internet Catecismo da Igreja Católica no YouTube, vai ter uma quantidade de vídeos enorme. Aí a pessoa assiste um vídeo deste padre, daquele, de um leigo, etc. E diz, eu já conheço o catecismo. Ou então a liturgia da igreja. Se celebra assim, não celebra assado, se coloca tantas velas no altar, ou não, o padre tem que ficar com a mão assim, ou assim, etc. E tudo isso tem vídeo na internet. Tem. E as pessoas veem o vídeo e terminam o vídeo e diz, agora eu sei. Não sabe. Você viu uma opinião e você não leu os documentos, você não buscou, você não estudou, não fez... Então, assim, o problema grave agora é que todo mundo que vê um vídeo na internet se acha no direito de criticar o Papa, de criticar os bispos, de criticar o padre da sua paróquia, de duvidar do que ele fala, por exemplo, quando ele dá um conselho. Então, isso é grave. Então, aquilo que foi uma desinformação numa época, agora ela começa a ter uma relativização da verdade da fé, por causa da quantidade de material que nós temos. E que nem sempre são materiais da igreja, mas sim opiniões. Sim. E as pessoas não distinguem a opinião com aquilo que é o próprio conteúdo. Ou seja, se eu te apresento 15 informações com uma opinião minha por debaixo de tudo isso, você acha que aprendeu 15 informações. Mas, na verdade, o principal foi a minha opinião, que foi transmitida. Pensar e rezar e cada vez mais voltar ao analógico. E fazer com que o digital O digital está muito complicado. Sim, porque não se substitui, né? Sim. Alguém essa semana me perguntou assim, padre, tem uma paróquia em Goiânia, se não me engano,
que transmite a adoração do Santíssimo. E fica lá o Santíssimo exposto e tem uma câmera que grava e eu fico na minha casa e faço adoração. Eu disse, não, pelo amor de Deus, você está perto da igreja, tem o Santíssimo aqui, você prefere ver sua mãe pelo celular do que ir lá visitá-la? Né? Então, tudo bem, se tá assim, o negócio tá bagunçado. Mas, ou seja, não substitui, são coisas que não se substituem. Servem para ajudar muitas pessoas que não podem sair de casa, que não podem se locomover, etc. Mas não substitui para aqueles que podem. Em seu conceito, está tendo uma divergência de valores, talvez? Sim, claro. Uhum. Uma relativização aqui. Sim. Me conta aqui, qual uma experiência que você teve com Deus, assim, surreal? Tipo assim, nossa, eu falei com Deus aqui, ó. Ou Deus falou comigo. Entendi. Existe um livro de um filósofo, chama Søren Kierkegaard, que escreve um livro chamado Temor e Tremor. Nesse livro ele fala da experiência surreal que Abraão teve com Deus. Sabe aquele momento de vai, sacrifica o teu filho, Sim. sobe a montanha, e lá ele vai, sobe com o filho. Cadê, pai? Onde é que está a vítima? Eu estou levando a madeira, eu levo a faca e estou levando o fogo e de repente... O que é a vítima aqui nessa história? Né? E a única coisa que ele consegue falar é Deus proverá. Deus vai prover. Essa vítima, de fato, aparece um cordeiro lá em cima, né? Que ele substitui no lugar do filho. Sim. Bem, por que eu falei desse livro? Por que eu estou falando dessa história? Porque nesse livro ele diz o seguinte, que essas histórias surreais, ou seja, essa experiência profunda, elas não são explicáveis. Tanto que Abraão fica, e ele conta sobre isso, que Abraão fica mudo. Não porque ele perde a capacidade de falar, mas porque ele não tem como dizer isso. Como é que ele ia contar para Sara que ele estava subindo para o monte com o filho único para matar o filho? É uma coisa que não se explica. Entende? Ele não tinha condições de contar isso para ela. Os funcionários, ele leva os funcionários com ele. Quando chega no pé da montanha, ele fala assim, agora vocês ficam e sobe só eu e meu filho. Porque ele não tem condições de contar isso para o filho, para os funcionários. Sim. Nem para o filho ele foi Sim. capaz. Ou seja, foi uma experiência profunda com Deus, mas ao mesmo tempo indescritível. Quando se fala da vocação, por exemplo, eu tive várias experiências assim. E aí um dia um padre dizia, todos os motivos que você tem, que você teve, e das suas experiências com Deus, para ir para o seminário, elas são medíocres para as pessoas. Porque é um mistério. O que eu quero dizer com isso? Que se você conta, é como se você desvendasse o mistério e a pessoa fala, nossa, você foi para o seminário por causa disso. Entende? É um segredo meu. E no meu segredo com Deus faz todo sentido. Sim. Porque é um mistério. Agora, quando eu exponho, quando eu coloco ele às claras, a pessoa fala, nossa, por exemplo. Nossa, eu vou falar, nossa, não vamos saber. Por exemplo, Dom Carlinhos, que foi o nosso bispo durante 20 anos, ou mais, né? Na diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Ele conta que quando foi para o seminário, foi porque o padre chegou perto dele e disse para ele que duas coisas. Ele disse que no lugar onde ele ia morar, no seminário, havia piscina. Primeiro ponto. E então ele falou assim, opa, se tem piscina, eu vou morar numa casa com piscina, eu vou pro seminário. E em segundo, que o padre prometeu para ele um canivete. Porque ele adorava canivetes, e você, se você for pro seminário, te dá um canivete. Olha a sua cara. Assim, nossa, um bispo da igreja, por causa de um canivete, uma piscina. Né? Veja que as coisas que Deus utiliza, e que às vezes até são o motivo pelo qual nós mudamos uma grande realidade da nossa vida, imagina que ele não viveu a sua vida inteira, e vive até hoje, a sua vida de diácono, padre, de bispo, por causa de um canivete e uma piscina. Não é isso. Uhum. Mas esse foi o meio pelo qual Deus utilizou-se para chamá-lo e para fazer viver essa experiência de entrar para o seminário. As minhas podem ser do mesmo jeito que as dele, mas para mim faz todo sentido e faz com que eu, de fato, tenha feito essa experiência e hoje viva
Agora, não mais dependendo daquela experiência original, mas cada vez com graças maiores. Com mais Graça sobre certezas, né? graça, dizia Aham. São Paulo, né? Então, assim, quando você fala de uma experiência surreal, poderia falar de muitas coisas. De experiências, por exemplo, ainda mais vivendo nesse meio da renovação carismática, eu vi muitos milagres. Eu rezei por muitas pessoas e muita coisa já aconteceu, né? De curas físicas, grandes milagres de transformação na vida de pessoas, de gravidez que não podia acontecer e saiu tudo bem, tá aí a criança, tudo mais. E coisa assim, do tipo que a gente já viu muita coisa. E muitas experiências boas nesse aspecto, de encontros e tudo mais. Da minha própria vocação, que foi uma coisa bastante surreal e que eu falo assim, foi um momento que eu conversei com Deus com Abraão. Naquele momento assim, de olhar para o céu e falar assim, Senhor, e escutá-lo claramente. Foi um acampamento que eu vivi, se chama acampamento Manaim. Um acampamento muito bom e é um acampamento fechado, não se pode contar as coisas que tem lá dentro, porque é uma experiência única na vida. Você faz e depois não se pode repetir. E neste encontro, houve um momento em que nós rezávamos a céu aberto e eu fiz essa experiência de dizer para Deus que se Ele me dissesse com certeza o que Ele queria para a minha vida, eu seria capaz de abandonar tudo e fazer o que Ele quisesse. Ou seja, naquele dia eu escolhi e disse para Ele, se o Senhor me der certeza, mas tem que me dar certeza. Você fez um desafio com Deus. Tem que me dar certeza. Do que o Senhor quer para minha vida, eu sou capaz de abandonar tudo. Ir para qualquer lugar do mundo, abandonar a faculdade, os meus planos, a família, que estavam muito bons, por si. Mas Ele precisava me dar certeza. Então, com visões, com palavras, depois confirmando com outras pessoas, foi que tudo isso foi me confirmando o que Deus queria de fato. E eu fiquei resistindo. Acabou que depois deste encontro, até eu ir para o seminário, durou 1 ano ainda. Eu remoendo tudo aquilo, guardando tudo aquilo no meu coração. Então, assim, é um processo lento, mas essas experiências acontecem. E eu acho que, mais do que para ser relatadas, elas são para ser vividas. E por isso, eu vivo por causa dessas experiências que eu tive, para provocar essas experiências em mais pessoas. Sim, eu acredito. Não eu provocar, mas dar a oportunidade de que eles tenham um encontro com Deus e façam essas experiências, que são maravilhosas. A Julie, qual o momento mais marcante de sua vocação? Sabe, eu nunca pensei, Não? mas agora quando eu falo disso, de vocação, e com a pergunta, com certeza, a resposta é óbvia, né? No dia da minha ordenação. Né? Mas eu nunca tinha pensado isso anteriormente. Mas uma coisa me chamou muita atenção no dia da minha ordenação, que era uma coisa que eu não esperava. Há um rito normal de ordenação. E esse rito eu já conheço, porque eu já fui em várias ordenações, ainda mais mexendo com a parte musical, então eu sempre estou muito atento e cuidando muito do rito, de como acontece, agora é a hora disso, daquilo, canta-se isso aqui. E é uma experiência muito bonita, a gente sempre vê todo ordenando chorar, então desde a procissão de entrada, a cada momento, o momento que ele deita, que ele prostra no chão, e as pessoas rezam por ele, nela da de todos os santos, etc. São momentos bonitos, momentos que o bispo unge as mãos com óleo. Tem momentos, são ímpares na vida, né? Nunca mais você vai ungir minhas mãos. Né? Aconteça o que acontecer, isso foi uma única vez na vida e que mudou tudo. Mas teve uma coisa que eu não esperava, na verdade que eu nunca tinha percebido. Sabe aqueles momentos que na vida que dá aquele insight assim? Falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha parado para ver isso. Que foi quando começou a ladainha de Todos os Santos, que eu me ajoelho e depois deito no chão. E as pessoas começam a cantar a ladainha pedindo aos santos que intercedam por mim, rezam por mim. Então a igreja de Mozarlândia
cabe bastante pessoas, né? Uma igreja grande. E ali, escutar o povo rezar por mim, me fez entender que a minha vocação não é uma história de amor minha com Deus somente, mas é que eu sou uma peça que se encaixa na história de um povo que rezou, pediu a Deus, e Deus atendeu, dando para eles o que ele tinha de melhor, que sou eu. É maravilhoso, né? Nesse momento, eu fiquei impressionado, falei assim, meu Deus, como é que eu passei 8 anos no seminário, vendo a ordenação todos os dias? Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido isso. E sentir isso, né? E as pessoas te abraçar e tudo mais, também porque conhecem a minha história, conhecem a minha família, são meus amigos, etc., se alegram comigo, mas é mais do que isso, porque isso é uma questão humana. Existe um aspecto espiritual mais profundo que é, você é o meu presente que Deus me deu, porque eu rezei por vocações. Durante esses 8 anos que você esteve no seminário, eu rezava, pedindo que Deus te formasse. Agora Ele me deu. Né? Eu, por exemplo, quando no final da ordenação, o bispo chama as pessoas de Crixás, que sobem no presbitério, e dizem, hoje eu entrego o Padre Bruno à paróquia de Crixás. E ali no altar tinham 3, 4 representantes, e na comunidade assim, é quase a metade da igreja, o povo de Crixás. E o povo fez festa, e gritou, e aquela coisa. É claro, existe uma questão humana, porque já conhecemos ele, gostamos dele, não sei o quê. Mas eu percebia que existia algo além disso, que era algo de que uma igreja que sempre pediu por vocações, agora recebe de Deus a resposta. Eu sou a resposta. É melhor a resposta, né, Padre? Padre, eu te acompanhei e acompanho, e no seu aniversário mesmo que fizeram, o senhor canta muito bem, muito bem. Eu sei que a gente já tem programado essa entrevista há 2 semanas, Tânia, eu estou muito rouco. Mas conta aqui, qual uma música que o senhor gosta muito, muito? Eu acho que é fase, sabia? Eu, às vezes, quando eu era mais novo, assim, na adolescência, eu pensava até em ser cantor. Mas eu pensava assim, eu me enjoo muito fácil das músicas. Imagina se eu fosse cantor, que tivesse uma música que estourasse e que tivesse que cantar ela 1000 vezes. Não vou cantar não, gente. Essa não. Não, Vamos mudar. Eu tenho essa coisa de, com grande facilidade, me enjoar de certas das músicas em geral. Então não tem uma música que vai por toda a vida. Não. Mas por momentos na vida, né? E até, por exemplo, agora escuto e me lembra de uma época da minha vida. Situações, fases da minha vida espiritual, por exemplo. Agora, se tem uma música que eu poderia dizer assim, essa música me representa muito e mexe muito comigo. Ela se chama... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome da música. É do Monsenhor Jonas Abib. E ela diz, né? Procurei o amor, procurei a alegria. E agora eu sou feliz, pois enfim eu te encontrei. Agora eu sei que tu és a vida. Tu és a vida, é o nome da música. Nunca mais eu irei te deixar. Mas é lógico que eu vou pedir pro senhor cantar um trechinho. Nossa! É lógico que eu vou aproveitar. Ela vai dizer assim no refrão, na música, né? Agora eu sei que tu és a vida, nunca mais eu irei te deixar. Que lindo, gente. Lindo. Cadê as palmas? Vamos todo mundo aqui. Que maravilhoso. Aí, eu estava falando sobre isso. Agora, vamos lá. Polêmica. O senhor não permitiu a folia. Política não, política deixa para depois. A folia esse ano, né? O que aconteceu de fato? Tá. Em primeiro lugar, a pergunta já vem com um erro. Já vem? Então vamos consertar esse erro. Como seria a pergunta certa? Não permitiu a folia. Não, a folia não saiu. Isso. Por quê? Por quê? Sempre houve uma realidade aqui em Crixás, já há alguns anos, há uns 30 talvez, que se paga aos foliões. Sim. Você imagina que eles recebem R$1.200, R$1.300 por ano por folia, que eles cantam, e isso é uma realidade que já vinha há esse tempo todo aqui acontecendo. Que é uma realidade atípica,
que é só de Crixás, na verdade na nossa diocese, que é Crixás, Uirapuru e Bandeirantes, essa região. Uhum. Nos outros lugares não se paga, se faz por devoção. Uhum. Já uns 3 anos atrás, desde que eu cheguei, o bispo já falava dessa questão que precisava mudar. Precisava em algum momento dar esse passo. Assim como, por exemplo, houve uma época na folia que precisou dar o passo de cortar foliões por causa da bebida Da bebida, alcoólica eu sei. e retirar a bebida ao máximo que se pôde. Isso aconteceu graças ao Monsenhor José Modesto, que com muita firmeza e muito caráter veio com aquele E ele foi duro estilo mesmo na dele época. e foi firme. E graças a Deus deu certo. Uhum. Foi um passo que se deu e agora precisava dar um outro passo. E desde que eu cheguei aqui, como seminarista, se falava desse passo que precisava ser dado. Não se pode pagar os foliões. Não é questão de economizar ou de não queremos guardar dinheiro, não é isso. Porque se for pensar na rentabilidade da folia, compensa muito. Poderíamos pagar até mais. Sim, Vamos pagar R$2.000 por foliões. eu entendi. E continua sendo rentável. A questão não é rentabilidade, não é questão de guardar, de poupar dinheiro, não é isso. Não é um negócio, na verdade. Não é um Eu só negócio. quero que as pessoas entendam que não é um Exato. negócio. Exato. Uhum. E, muito bem, então, essa conversa, a primeira vez que ela teve, que ela existiu, foi no ano passado, antes da folia sair, talvez no mês de abril, antes de abril, não foi em março do ano passado, quando o bispo veio em Crixás e determinou que era a hora de dar o passo. Então, em primeiro lugar, o padre Bruno era padre recém-ordenado. Uhum. O bispo não me perguntou, não me consultou assim, o senhor acha que é agora ou não? Você acha que nós podemos fazer? Não, até porque tinha outro pároco, e eu, o pároco que era o responsável, ele conversou com o pároco e viu, agora é a hora. E disse ao pároco, você precisa estar do meu lado e vamos. A folia, padre, ela demora quanto tempo? Ela gira durante 15 dias. 15 dias. 15 dias ela gira. E essas pessoas que faz a folia acontecer, eles, como é a renda deles no dia a dia? Tá. Então, vamos só terminando Tá. aquela ideia, que então teve a primeira conversa do bispo com os foliões. Lá ele disse, nós não vamos pagar nada esse ano. Porque deve ser por devoção, deve ter uma doação de serviço, e que, na verdade, está virando um negócio, porque vocês também estão recebendo, etc. E as coisas não estão funcionando bem. Tudo bem. Aqui houve toda uma confusão, porque eles não aceitaram, etc. Exatamente por causa dessa pergunta que você fez. E a nossa renda? Nós não temos condições de sair 15 dias, por exemplo, da fazenda, daqui deixar... Normalmente, esses foliões, eles estão trabalhando com as fazendas. Ou seja, eles têm gado para olhar, têm as coisas que fazer, e não pode ficar lá 15 dias, a Deus dará. Então, é verdade que precisa ter uma organização aqui. Não pode simplesmente deixar assim ou não pagá-los. E aí o bispo, sabendo e percebendo essa questão, que é como eles vivem, como eles precisam desse dinheiro, disse, eu errei. Tanto é que ele reconheceu isso. Disse, eu errei. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que vocês também dependem desse dinheiro para continuar os negócios. E aí foi quando ele disse, vamos pagar. Qual é a quantidade que o governo hoje ajuda as pessoas, etc. Aí ele fez um cálculo lá, e pelo que dava, não sei, talvez pelo Bolsa Família, alguma coisa assim. Era pela ajuda, auxílio, creio, por causa da pandemia. Era de R$600, pagou R$600. E essa seria uma ajuda. Entenda, o problema não é pagar, ou seja, a questão, então, nós poderíamos pegar uma empresa e pedir um auxílio, ou então a conseguir madrinhos para cada folião e cada um paga um folião. Sim. E a igreja não pagaria. A questão ainda não é essa. A questão é que os foliões precisam dar mais um passo. Assim como um dia deixou a bebida, agora também que isso faça parte do seu projeto de vida, fazer a sua doação de serviço. E fazer por amor. Porque quando eu faço por amor, eu quero que mais gente faça comigo. Quando eu faço por negócio,
quanto menos, melhor, porque aí não tem risco de ter a minha concorrência. Então, o senhor acha que tem que ter mais uma programação pela parte do folião, Exato. se programar o ano todo, para que o próximo ano ele consiga conciliar as coisas. Exato. Tudo isso não sai da minha cabeça. Sim. Isso é muito importante. Por exemplo, o que eu estou te falando é que o bispo não me perguntou isso, e não foi uma coisa que foi assim, o padre Bruno tem dedo nisso. Não, o padre Bruno não tem nem dedo, nem unha, nem nada disso. Então, tá escutando, né, Foi- pessoal? Foi o bispo que definiu assim, e tudo isso que eu estou te falando, até o argumento que eu utilizo, não é meu. Sim. É aquilo que o bispo vem falando, e que, é claro, eu preciso estar com ele. Né? Mas um fato é que o senhor acabou... A bomba acabou no lado do senhor, né? Na minha E mão. o senhor, de uma certa forma, está sofrendo hater por isso. Claro, ixi. Obviamente, muito claro. As pessoas estão fazendo pressão no senhor. Agora, hoje não mais. Existe de tudo um pouco. Então, você pensar em todo tipo de pressão que o padre enfrentou, tem. Então, só concluindo essa questão, Sim. é que depois que o bispo falou desses R$600, que deveria ser a folia do ano passado, a gente pagou os R$600 como combinado. A equipe da folia foi em Mozarlândia. Como se não bastasse a palavra do bispo, eles fizeram ele assinar um documento. E nesse documento dizia, era R$600 e que esse ano seria grátis. Essas mesmas pessoas foi quem disse que o padre Bruno não aceitou a folia esse ano porque saiu de graça. Deveria ser de graça. E disseram que a folia não saía. Então, quem falou assim, a folia não sai, não foi o padre nem a paróquia, nem o bispo. Foi do lado de lá. Ou seja, entendi. a equipe organizadora que foi lá e assinou com o bispo o documento no ano passado, que achou que esse ano faria um outro documento, entende? Entendi. Vamos procrastinar as coisas que no ano que vem a gente conversa de novo. E aí o bispo não voltou atrás. E aí não aconteceu a folia. E essas pessoas foi quem começou a disseminar essa ideia de que o padre proibiu a folia, de que a igreja proibiu a folia e que a folia não sairia. Então, essa questão é... Mas que a não folia procede sai. isso. Não procede. A folia sairia, mas deveria ser de graça. Como Como combinado do ano passado. Assim como, por exemplo, é de graça o almoço, quem dá o almoço, por exemplo, não cobra das pessoas que vão almoçar. Sim. E se desdobra de uma forma, da maneira que pode, para dar esse almoço para a quantidade. Será que vai dar? Será que não sei o quê? E tal, e será que não vai ser pouco? Ou seja, as pessoas fazem uma doação tremenda. Quem dá um pouso de folia, por exemplo, gasta e horrores. Sim. Né? E ela não cobra das pessoas que vai lá, e nem cobra da igreja. E o folião, você imagina que ele tem os gastos dele, tem uma condição talvez que não permite esbanjar tanto, mas também passa 15 dias comendo à vontade. Sim. Eu Sem entendo. que alguém cobre dele. Nem o almoço, nem janta, nem café. E ainda lava as roupas dele. E tudo isso a igreja faz. E nunca cobrou isso. E faz, e continuará a fazer. A questão é que esse pagamento faz parte de uma mentalidade de negócio. Porque no final das contas eu ponho o meu filho, eu ponho aqui quem eu quero, para ganhar também esse valor, e depois a gente vai cantar na folia de lá, e depois da Urapuru, e depois não sei na onde, e no final a nossa família lucra aí seus 15, 20 mil reais no mês de junho. Entende? Eu entendo. Eu Então, entendo. por isso- É uma E situação... o que acontece? Nas outras, por exemplo, Pilar, ou vamos Itaguaru, que é a minha cidade de origem, Sim. Jaraguá. Como é que vivem os foliões? Do mesmo jeito, com fazenda, cuidando do seu gado, cuidando dos seus negócios, pequenas propriedades, e que se passa o ano inteiro se organizando para esses 15 dias serem as suas férias. É o momento que eu tiro para mim, para minha devoção. E sempre funcionou. E sabe o que é mais bonito? Que isso passa de geração em geração. E na verdade, padre, quando a gente, às vezes, igual o senhor mesmo falou assim, acaba desafiando Deus até uma maneira de conversar com Deus e falar, Deus, eu quero fazer tal coisa, mas não é uma troca. Mas muitas vezes pode ser uma troca ou pode ser ingratidão por algo que Deus fez, que restaurou alguma saúde. Então, tem muitos lados sem estar vendo dinheiro, né? Exato. É esse sentido de devoção que precisa sair, que deve partir, né, no coração do folião. Com relação aos haters. Por exemplo, em primeiro lugar,
essas coisas que começaram a falar, né? Falaram muito. Depois também falaram muitas questões de dinheiro, né? Porque o padre ganha, por isso ele está fazendo isso, que não sei o quê, e agora não quer deixar os filhos ganhar. Tudo isso que o bispo soube também, ele comentou. Depois teve a questão dos leilões, do leilão que nós vamos fazer, né? Da própria novena do Divino Espírito Santo, que teve, e a própria novena teve pessoas que fizeram campanhas para não ir, para que as pessoas não fossem. E de fato não foram. Essas falam pelas costas, né, que acontece muito isso. E tem pessoas também que falam de frente. Então você imagina, por exemplo, que eu fui pedir bezerra nas fazendas e escutei as piores atrocidades que eu já escutei na vida. Mesmo? Sim, as pessoas são muito corajosas. Assim a gente vai conhecendo também o povo. É lamentável, né? É. Mas é isso, é uma tipo assim, é um fardo também, né, para o senhor. Não sei se seria a palavra certa eu usar essa expressão de um fardo, mas são os espinhos, né? Sim. Que o senhor, E, as pedras no caminho. claro, e fazem parte da minha história, fazem parte do que Deus tem para mim, e eu enfrento tudo com muita alegria. Sim. Com muita alegria. Talvez seja o segredo de um sucesso, né, padre? Vamos lá, então. Eu sou fotógrafa, como o senhor sabe, e antes, os casamentos na Igreja Católica, elas tinham um atraso muito grande. Hoje, assim, praticamente não tem atraso nos casamentos, né? Isso é muito bacana, tipo um enlace matrimonial sem atraso é uma coisa maravilhosa. Me conta, foi uma barreira da Igreja Católica? Como que foi para ela chegar em um patamar de não ter atraso? Eu acho que é um pouco de cultura. Porque tem muita gente que acha bonito uma noiva chegar atrasado 2 horas. E que agora, na verdade, já se torna um sinal de indelicadeza com os convidados, com as pessoas que estão ali, né? Então também, a igreja sempre foi essa que promove a cultura, no sentido também de bons hábitos, boas maneiras. E isso eu acho que a igreja foi mostrando aos poucos, e nós insistimos, mas tem que insistir, viu? Tem. Se a gente afrouxar, as coisas voltam ao que era antes, para que aconteça da maneira correta. As pessoas vão percebendo também, ou seja, é uma indelicadeza com as pessoas, passar ali 2 horas esperando, isso não existe, e isso é um absurdo. Então as pessoas vão percebendo que não pode e tudo mais. E sabe o que eu acho que também existe culpados disso? As maquiadoras. As fotógrafas não. As fotógrafas não. Não, por favor. Mas as maquiadoras também vão ali conversando e tal. E mesmo que a noiva não queira, às vezes a maquiadora vai atrasando um pouco. Isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar, conversando com algumas, etc. E eu acho que aos poucos... Pontualidade é muito bom também, né, padre? Sim, sim. E ninguém perde com isso. Não, eu acho muito, muito bom mesmo pontualidade. Vamos lá. O que você não fez, o que o senhor, eu me perco às vezes, falo senhor, você, mas é o senhor, com todo respeito. O que o senhor ainda não fez na vida, que quer fazer? Estudar mais. Mesmo? Um mestrado e um doutorado, com certeza. Muito bom. Algum momento difícil na sua vida você passou? Ah, sim, claro. Que eu poderia apresentar? Acho que os momentos assim dolorosos na vida com as pessoas que a gente ama, né? Por exemplo, eu tenho um irmão, ele é mais 5 anos mais novo que eu, e ele já deu muito trabalho de bagunça, festa, até de envolvimento com drogas. Então, essas são questões assim que a gente sofre muito, que foi momentos difíceis que nós passamos na vida, mas que eu dou muito graças a Deus porque a gente se uniu muito mais, eu e meus pais, em prol do meu irmão. E hoje, graças a Deus, está bem, mas nós passamos duras penas com ele. Pensar e rezar e cada vez mais voltar ao analógico e fazer com que o digital O digital está muito complicado. Sim, porque não se substitui, né? Sim. Alguém essa semana me perguntou assim,
Padre, tem uma paróquia em Goiânia, se não me engano, que transmite a adoração do Santíssimo. E fica lá o Santíssimo exposto e tem uma câmera que grava e eu fico na minha casa e faço a adoração. Eu disse, não, pelo amor de Deus, você está perto da igreja, tem o Santíssimo aqui, você prefere ver sua mãe pelo celular do que ir lá visitá-la? Né? Ou então, tudo bem, se tá assim, o negócio tá bagunçado. Mas, ou seja, não substitui, são coisas que não se substituem. Servem para ajudar muitas pessoas que não podem sair de casa, que não podem se locomover, etc. Mas não substitui para aqueles que podem. Em seu conceito, está tendo uma divergência de valores, talvez? Sim, claro. Uhum. Uma relativização aqui. Sim. Me conta aqui, qual uma experiência que você teve com Deus, assim, surreal? Tipo assim, nossa, eu falei com Deus aqui, ó. Ou Deus falou comigo. Entendi. Existe um livro de um filósofo chama Søren Kierkegaard, que escreve um livro chamado Temor e Tremor. Nesse livro ele fala da experiência surreal que Abraão teve com Deus. Sabe aquele momento de vai, sacrifica o teu filho, Sim. sobe a montanha, e lá ele vai, sobe com o filho. Cadê, pai? Onde é que está a vítima? Eu estou levando a madeira, eu levo a faca e estou levando o fogo e de repente... O que é a vítima aqui nessa história? Né? E a única coisa que ele consegue falar é Deus proverá. Deus vai prover. Essa vítima, de fato, aparece um cordeiro lá em cima, né? Que ele substitui no lugar do filho. Sim. Bem, por que eu falei desse livro? Por que eu estou falando dessa história? Porque nesse livro ele diz o seguinte, que essas histórias surreais, ou seja, essa experiência profunda, elas não são explicáveis. Tanto que Abraão fica, e ele conta sobre isso, que Abraão fica mudo. Não porque ele perde a capacidade de falar, mas porque ele não tem como dizer isso. Como é que ele ia contar para Sara que ele estava subindo para o monte com o filho único para matar o filho? É uma coisa que não se explica. Entende? Ele não tinha condições de contar isso para ela. Os funcionários, ele leva os funcionários com ele. Quando chega no pé da montanha, ele fala assim, agora vocês ficam e sobe só eu e meu filho. Porque ele não tem condições de contar isso para o filho, para os funcionários. Sim. Nem para o filho ele foi Sim. capaz. Ou seja, foi uma experiência profunda com Deus, mas ao mesmo tempo indescritível. Quando se fala da vocação, por exemplo, eu tive várias experiências assim. E aí um dia um padre dizia, todos os motivos que você tem, que você teve e das suas experiências com Deus para ir para o seminário, elas são medíocres para as pessoas. Porque é um mistério. O que eu quero dizer com isso? Que se você conta, é como se você desvendasse o mistério e a pessoa fala, nossa, você foi para o seminário por causa disso. Entende? É um segredo meu. E no meu segredo com Deus faz todo sentido. Sim. Porque é um mistério. Agora, quando eu exponho, quando eu coloco ele às claras, a pessoa fala, nossa. Por exemplo. Nossa, eu vou falar, nossa, não vamos saber. Por exemplo, Dom Carlinhos, que foi o nosso bispo durante 20 anos, ou mais, né? Na diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Ele conta que quando foi para o seminário, foi porque o padre chegou perto dele e disse para ele que duas coisas. Ele disse que no lugar onde ele ia morar, no seminário, havia piscina. Primeiro ponto. E então ele falou assim, opa, se tem piscina, eu vou morar numa casa com piscina, eu vou para o seminário. E em segundo, que o padre prometeu para ele um canivete. Porque ele adorava canivetes, e falou assim, se você for para o seminário, te dá um canivete. Olha a sua cara. Assim, nossa, um bispo da igreja, por causa de um canivete, uma piscina. Né? Veja que as coisas que Deus utiliza, e que às vezes até são o motivo pelo qual nós mudamos uma grande realidade da nossa vida, imagina que ele não viveu a sua vida inteira, e vive até hoje, a sua vida de diácono, padre, de bispo, por causa de um canivete e uma piscina. Não é isso. Uhum. Mas esse foi o meio pelo qual Deus utilizou-se para chamá-lo e para fazê-lo viver essa experiência de entrar para o seminário. As minhas podem ser do mesmo jeito que as dele, mas para mim faz todo sentido e faz com que eu, de fato, faça
tenha feito essa experiência e hoje viva, agora não mais dependendo daquela experiência original, mas cada vez com graças maiores. Mais Graça sobre certezas, né? graça, dizia São Paulo. Né? Então, assim, quando você fala de uma experiência surreal, poderia falar de muitas coisas. De experiências, por exemplo, ainda mais vivendo nesse meio da renovação carismática, eu vi muitos milagres. Rezei por muitas pessoas e muita coisa já aconteceu. Né? De curas físicas, grandes milagres de transformação na vida de pessoas, de gravidez que não podia acontecer e saiu tudo bem, tá aí a criança, tudo mais. E coisas assim do tipo que a gente já viu muita coisa. E muitas experiências boas nesse aspecto, de encontros e tudo mais. Da minha própria vocação, que foi uma coisa bastante surreal e que eu falo assim, foi um momento que eu conversei com Deus com Abraão. Naquele momento assim, de olhar para o céu e falar assim, Senhor, e escutá-lo claramente. Foi um acampamento que eu vivi, se chama acampamento Manaim. É um acampamento muito bom e é um acampamento fechado, não se pode contar as coisas que tem lá dentro, porque é uma experiência única na vida. Você faz e depois não se pode repetir. E neste encontro, houve um momento em que nós rezávamos a céu aberto e eu fiz essa experiência de dizer para Deus que se Ele me dissesse com certeza o que Ele queria para a minha vida, eu seria capaz de abandonar tudo e fazer o que Ele quisesse. Ou seja, naquele dia eu escolhi e disse para Ele, se o Senhor me der certeza, mas tem que me dar certeza. Você fez um desafio com Deus. Tem que me dar certeza. Do que o Senhor quer para minha vida, eu sou capaz de abandonar tudo. Ir para qualquer lugar do mundo, abandonar a faculdade, os meus planos, a família, que estavam muito bons, por si. Mas Ele precisava me dar certeza. Então, com visões, com palavras, depois confirmando com outras pessoas, foi que tudo isso foi me confirmando o que Deus queria de fato. E eu fiquei resistindo. Acabou que depois desse encontro, até eu ir para o seminário, durou 1 ano ainda. Eu remoendo tudo aquilo, guardando tudo aquilo no meu coração. Então, assim, é um processo lento, mas essas experiências acontecem. E eu acho que, mais do que para ser relatadas, elas são para ser vividas. E por isso, eu vivo por causa dessas experiências que eu tive, para provocar essas experiências em mais pessoas. Sim, eu acredito. Não eu provocar, mas dar a oportunidade de que eles tenham um encontro com Deus e façam essas experiências, que são maravilhosas. A Julie, qual o momento mais marcante de sua vocação? Sabe, eu nunca pensei. Não? Mas agora, quando eu falo disso, de vocação, e com a pergunta, com certeza, a resposta é óbvia, né? No dia da minha ordenação. Né? Mas eu nunca tinha pensado isso anteriormente. Mas uma coisa me chamou muita atenção no dia da minha ordenação, que era uma coisa que eu não esperava. Há um rito normal de ordenação. E esse rito eu já conheço, porque eu já fui em várias ordenações, ainda mais mexendo com a parte musical, então eu sempre estou muito atento e cuidando muito do rito, de como acontece, agora é a hora disso, daquilo, canta-se isso, aquilo. E é uma experiência muito bonita, a gente sempre vê todo ordenando chorar, então, desde a procissão de entrada, a cada momento, o momento que ele deita, que ele prostra no chão, e as pessoas rezam por ele, nela ladainha de todos os santos, etc. São momentos bonitos, momentos que o bispo unge as mãos com óleo. Tem momentos, são ímpares na vida, né? Nunca mais você vai ungir minhas mãos. Aconteça o que acontecer, isso foi uma única vez na vida e que mudou tudo. Mas teve uma coisa que eu não esperava, na verdade, que eu nunca tinha percebido. Sabe aqueles momentos que na vida que dá aquele insight assim? Fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha parado para ver isso. Que foi quando começou a ladainha de Todos os Santos, que eu me ajoelho e depois deito no chão. E as pessoas começam a cantar a ladainha pedindo aos santos que intercedam por mim, rezam por mim.
Então, a igreja de Mozarlândia cabe bastante pessoas, né? Uma igreja grande. E ali, escutar o povo rezar por mim me fez entender que a minha vocação não é uma história de amor minha com Deus somente, mas é que eu sou uma peça que se encaixa na história de um povo que rezou, pediu a Deus e Deus atendeu, dando para eles o que ele tinha de melhor, que sou eu. É maravilhoso, né? Nesse momento, eu fiquei impressionado, falei assim, meu Deus, como é que eu passei 8 anos no seminário, vendo a ordenação todos os dias? Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido isso. E sentir isso, né? E as pessoas te abraçar e tudo mais, também porque conhecem a minha história, conhecem a minha família, são meus amigos, etc., se alegram comigo, mas é mais do que isso, porque isso é uma questão humana. Existe um aspecto espiritual mais profundo que é, você é o meu presente que Deus me deu, porque eu rezei por vocações. Durante esses 8 anos que você esteve no seminário, eu rezava, pedindo que Deus te formasse. Agora Ele me deu. Né? Eu, por exemplo, quando no final da ordenação, o bispo chama as pessoas de Crixás, que sobem no presbitério, e dizem, hoje eu entrego o Padre Bruno à paróquia de Crixás. E ali no altar tinham 3, 4 representantes, e na comunidade assim, é quase a metade da igreja, o povo de Crixás. E o povo fez festa, e gritou, e aquela coisa. É claro, existe uma questão humana, porque já conhecemos ele, gostamos dele, não sei o quê. Mas eu percebia que existia algo além disso, que era algo de que uma igreja que sempre pediu por vocações, agora recebe de Deus a resposta. Eu sou a resposta. É melhor a resposta, né, Padre? Padre, eu te acompanhei e acompanho no seu aniversário mesmo que fizeram. O senhor canta muito bem, muito bem. Eu sei que a gente já tem programado essa entrevista há 2 semanas, Cetânia, eu estou muito rouco. Mas conta aqui, qual uma música que o senhor gosta muito, muito? Eu acho que é fase, sabia? Eu, às vezes, quando era mais novo, assim, na adolescência, eu pensava até em ser cantor. Mas eu pensava assim, eu me enjoo muito fácil das músicas. Imagina se eu fosse cantor, que tivesse uma música que estourasse e que tivesse que cantar ela 1000 vezes. Não vou cantar não, gente. Não, essa não. Não, para, vamos mudar. Eu tenho essa coisa de, com grande facilidade, me enjoar de das músicas em geral. Então não tem uma música que vai por toda a vida. Não. Mas por momentos na vida, né? E até, por exemplo, agora escuto e me lembra de uma época da minha vida. Situações, fases da minha vida espiritual, por exemplo. Agora, se tem uma música que eu poderia dizer assim, essa música me representa muito e me faz, mexe muito comigo. Ela se chama... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome da música. É do Monsenhor Jonas Abib. E ela diz, né? Procurei o amor, procurei a alegria. E agora eu sou feliz, pois enfim eu te encontrei. Agora eu sei que tu és a vida. Tu és a vida, é o nome da música. Nunca mais eu irei te deixar. Mas é lógico que eu vou pedir pro senhor cantar um trechinho. Nossa! É lógico que eu vou aproveitar. Ela vai dizer assim no refrão, na música, né? Agora eu sei que tu és a vida, nunca mais eu irei te deixar. Que lindo, gente. Lindo. Cadê as palmas? Vamos todo mundo aqui. Que maravilhoso. Aí, eu tava falando sobre isso. Agora, vamos lá. Polêmica. O senhor não permitiu a folia. Política não, política deixa para depois. A folia esse ano, né? O que aconteceu de fato? Tá. Em primeiro lugar, a pergunta já vem com um erro. Já vem? Então vamos consertar esse erro. Como seria a pergunta certa? Não permitiu a folia. Não, a folia não saiu. Isso. Por quê? Por quê? Sempre houve uma realidade aqui em Crixás, já há alguns anos, há uns 30 talvez, que se paga aos foliões. Sim. Você imagina que eles recebem R$1.200, R$1.300 por ano por folia, que eles cantam, e isso é uma realidade que já vinha há esse tempo todo aqui acontecendo.
que é uma realidade atípica, que é só de Crixás, na verdade na nossa diocese, que é Crixás, Uirapuru e Bandeirantes, essa região. Uhum. Nos outros lugares não se paga, se faz por devoção. Uhum. Já uns 3 anos atrás, desde que eu cheguei, o bispo já falava dessa questão que precisava mudar. Precisava, em algum momento, dar esse passo. Assim como, por exemplo, houve uma época na folia que precisou dar o passo de cortar foliões por causa da bebida Da bebida, alcoólica eu sei. e retirar a bebida ao máximo que se pôde. Isso aconteceu graças ao Monsenhor José Modesto, que Uhum. com muita firmeza e muito caráter veio com aquele E ele foi duro estilo mesmo na dele época. e foi Uhum. firme. E graças a Deus deu certo. Uhum. Foi um passo que se deu e agora precisava dar um outro passo. E desde que eu cheguei aqui, como seminarista, se falava desse passo que precisava ser dado. Não se pode pagar os foliões. Não é questão de economizar ou de não queremos guardar dinheiro, não é isso. Porque se for pensar na rentabilidade da folia, compensa muito. Poderíamos pagar até mais. Sim, Vamos pagar R$2.000 por foliões. eu entendi. E continua sendo rentável. A questão não é rentabilidade, não é questão de guardar, de poupar dinheiro, não é isso. Não é um negócio, na verdade. Não é um Eu só negócio. quero que as pessoas entendam que não é um Exato. negócio. Exato. Uhum. E, muito bem, então, essa conversa, a primeira vez que ela teve, que ela existiu, foi no ano passado, antes da folia sair, talvez no mês de abril, antes de abril, não foi em março do ano passado, quando o bispo veio em Crixás e determinou que era a hora de dar o passo. Então, em primeiro lugar, Padre Bruno era padre recém-ordenado. Uhum. O bispo não me perguntou, não me consultou assim, o senhor acha que é agora ou não? Você acha que nós podemos fazer? Não, até porque tinha outro pároco, Uhum. e eu, o pároco que era o responsável, ele conversou com o pároco e viu, agora é a hora. E disse ao pároco, você precisa estar do meu lado e vamos. A Vai o passo. folia, padre, ela demora quanto tempo? Ela gira durante 15 dias. 15 dias. 15 dias ela gira. E essas pessoas que faz a folia acontecer, eles, como é a renda deles no dia a dia? Uhum. Tá. Então, vamos só terminar Tá. aquela ideia. Então teve a primeira conversa do bispo com os foliões. Lá ele disse, nós não vamos pagar nada esse ano. Porque deve ser por devoção, deve ter uma doação de serviço e que, na verdade, está virando um negócio porque vocês também estão recebendo, etc. E as coisas não estão funcionando bem. Tudo bem. Aqui houve toda uma confusão, porque eles não aceitaram, etc. Exatamente por causa dessa pergunta que você fez. E a nossa renda? Nós não temos condições de sair 15 dias, por exemplo, da fazenda, daqui deixar... Normalmente, esses foliões, eles estão trabalhando com as fazendas. Uhum. Ou seja, eles têm gado para olhar, têm as coisas que fazer, e não pode ficar lá 15 dias, a Deus dará. Então, é verdade que precisa ter uma organização aqui. Não pode simplesmente deixar assim ou não pagá-los. E aí o bispo, sabendo e percebendo essa questão, que é como eles vivem, como eles precisam desse dinheiro, disse, eu errei. Tanto é que ele reconheceu isso. Disse, eu errei. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que vocês também dependem desse dinheiro para continuar os negócios. E aí foi quando ele disse, vamos pagar. Qual é a quantidade que o governo hoje ajuda as pessoas, etc. Aí ele fez um cálculo lá, e pelo que dava, não sei, talvez pelo Bolsa Família, alguma coisa assim. Era pela ajuda, auxílio, creio, por causa da pandemia. Era de R$600, pagou R$600. E essa seria uma ajuda. Entenda, o problema não é pagar, ou seja, a questão, então, nós poderíamos pegar uma empresa e pedir um auxílio, ou então a conseguir madrinhos para cada folião e cada um paga um folião. Sim. E a igreja não pagaria. A questão ainda não é essa. A questão é que os foliões precisam dar mais um passo. Assim como um dia deixou a bebida, agora também que isso faça parte do seu projeto de vida, fazer a sua doação de serviço. E fazer por amor. Porque quando eu faço por amor, eu quero que mais gente faça comigo. Quando eu faço por negócio,
Quanto menos, melhor, porque aí não tem risco de ter a minha concorrência. Então, o senhor acha que tem que ter mais uma programação pela parte do folião, Exato. se programar o ano todo, para que o próximo ano ele consiga conciliar as coisas. Exato. Tudo isso não sai da minha cabeça. Sim. Isso é muito importante. Por exemplo, o que eu estou te falando é que o bispo não me perguntou isso. Não foi uma coisa que falou assim, o padre Bruno tem dedo nisso. Não, o padre Bruno não tem nem dedo, nem unha, nem nada disso. Então, tá escutando, né, Foi- pessoal? Foi o bispo que definiu assim, e tudo isso que eu estou te falando, até o argumento que eu utilizo, não é meu. Sim. É aquilo que o bispo vem falando, e que, é claro, eu preciso estar com ele. Né? Mas um fato é que o senhor acabou... A bomba acabou no lado Na do minha senhor, mão, né? na minha E mão. o senhor, de uma certa forma, está sofrendo hater por isso. Claro, ixi. Obviamente, muito claro. As pessoas estão fazendo pressão no senhor. Agora, hoje não mais. Existe de tudo um pouco. Então, você pensar em todo tipo de pressão que o padre enfrentou, tem. Então, só concluindo essa questão, Sim. é que depois que o bispo falou desses R$600, que deveria ser a folia do ano passado, a gente pagou os R$600 como combinado. A equipe da folia foi em Mozarlândia. Como se não bastasse a palavra do bispo, eles fizeram ele assinar um documento. E nesse documento dizia, era R$600 e que esse ano seria grátis. Essas mesmas pessoas foi quem disse que o padre Bruno não aceitou a folia esse ano porque saiu de graça. Deveria ser de graça. E disseram que a folia não saía. Então, quem falou assim, a folia não sai, não foi o padre nem a paróquia, nem o bispo. Foi do lado de lá. Ou seja, Eu entendi. a equipe organizadora, que foi lá e assinou com o bispo o documento no ano passado, que achou que esse ano faria um outro documento, entende? Entendi. Vamos procrastinar as coisas que no ano que vem a gente conversa de novo. E aí o bispo não voltou atrás. E aí não aconteceu a folia. E essas pessoas foi quem começou a disseminar essa ideia de que o padre proibiu a folia, de que a igreja proibiu a folia e que a folia não sairia. Então, essa questão é... Mas que a não folia procede sai. isso. Não procede. A folia sairia, mas deveria ser de graça. Como doação. Combinado do ano passado. Exato. Assim como, por exemplo, é de graça o almoço, quem dá o almoço, por exemplo, não cobra das pessoas que vão almoçar. Sim. E se desdobra de uma forma, da maneira que pode, para dar esse almoço para a quantidade será que vai dar, será que não sei o quê, e tal, e será que não vai ser pouco? Ou seja, as pessoas fazem uma doação tremenda. Quem dá um pouso de folia, por exemplo, gasta e horrores. Sim. Né? E ela não cobra das pessoas que vai lá, e nem cobra da igreja. E o folião, você imagina que ele tem os gastos dele, tem uma condição, talvez, que não permite esbanjar tanto, mas também passa 15 dias comendo à vontade. Sim. Eu Sem que entendo. alguém cobre dele. Nem o almoço, nem janta, nem café. E ainda lavam as roupas dele. E tudo isso a igreja faz. E nunca cobrou isso. E continuará a fazer. A questão é que esse pagamento faz parte de uma mentalidade de negócio. Porque no final das contas eu ponho o meu filho, eu ponho aqui quem eu quero, para ganhar também esse valor, e depois a gente vai cantar na folia de lá, e depois da Uirapuru, e depois não sei na onde, e no final a nossa família lucra aí seus 15, 20 mil reais no mês de junho. Entende? Eu entendo. Eu Então, entendo. É uma E situação... o que acontece? Nas outras, por exemplo, Pilar, ou vamos Itaguaru, que é a minha cidade de origem, Sim. Jaraguá. Como é que vivem os foliões? Do mesmo jeito, com fazenda, cuidando do seu gado, cuidando dos seus negócios, pequenas propriedades, e que se passa o ano inteiro se organizando para esses 15 dias serem as suas férias. É o momento que eu tiro para minha devoção. E sempre funcionou. E sabe o que é mais bonito? Que isso passa de geração em geração. E na verdade, padre, quando a gente, às vezes, igual o senhor mesmo falou assim, acaba desafiando Deus até uma maneira de conversar com Deus e falar, Deus, eu quero fazer tal coisa, mas não é uma troca. Mas muitas vezes pode ser uma troca ou pode ser em gratidão por algo que Deus fez, que restaurou alguma saúde. Então, tem muitos lados sem estar vendo o dinheiro, né? Exato. É esse sentido de devoção que precisa sair, que deve partir, né, no coração do folião. Com relação aos reis. Por exemplo, em primeiro lugar,
essas coisas que começaram a falar, né? Falaram muito. Depois também falaram muitas questões de dinheiro, né? Ah, porque o padre ganha, por isso ele está fazendo isso, que não sei o quê, e agora não quer deixar os filhos ganharem. Tudo isso que o bispo soube também, ele comentou. Depois teve a questão dos leilões, do leilão que nós vamos fazer, né? Da própria novena do Divino Espírito Santo, que teve, e a própria novena teve pessoas que fizeram campanhas para não ir, para que as pessoas não fossem. E de fato não foram. Essas falam pelas costas, né? Que acontece muito isso. E tem pessoas também que falam de frente. Então você imagina, por exemplo, que eu fui pedir bezerra nas fazendas e escutei as piores atrocidades que eu já escutei na vida. Mesmo? Sim, as pessoas são muito corajosas. Assim a gente vai conhecendo também o povo. É lamentável, né? É. Mas é isso, é uma tipo assim, é um fardo também, né, para o senhor. Não sei se seria a palavra certa eu usar essa expressão de um fardo, mas são os espinhos, né? Sim. Que o senhor, E, as pedras no caminho. claro, e fazem parte da minha história, fazem parte do que Deus tem para mim, e eu enfrento tudo com muita alegria. Sim. Com muita alegria. Talvez seja o segredo de um sucesso, né, padre? Vamos lá, então. Eu sou fotógrafa, como o senhor sabe, e antes, os casamentos na Igreja Católica, elas tinham um atraso muito grande. Hoje, assim, praticamente não tem atraso nos casamentos, né? Isso é muito bacana, tipo um enlace matrimonial sem atraso é uma coisa maravilhosa. Me conta, foi uma barreira da Igreja Católica? Como que foi para ela chegar em um patamar de não ter atraso? Eu acho que é um pouco de cultura. Porque tem muita gente que acha bonito uma noiva chegar atrasado 2 horas. E que agora, na verdade, já se torna um sinal de indelicadeza com os convidados, com as pessoas que estão ali, né? Então também, a igreja sempre foi essa que promove a cultura, no sentido também de bons hábitos, boas maneiras. E isso eu acho que a igreja foi mostrando aos poucos, e nós insistimos, mas tem que insistir, viu? Tem. Se a gente afrouxar, as coisas voltam ao que era antes. Para que aconteça da maneira correta. As pessoas vão percebendo também, ou seja, é uma indelicadeza com as pessoas, passar ali 2 horas esperando, isso não existe. E isso é um absurdo. Então as pessoas vão percebendo que não pode e tudo mais. E sabe o que eu acho que também existe culpados disso? As maquiadoras. As fotógrafas não. As fotógrafas não. Não, por favor. Mas as maquiadoras também vão ali conversando e tal. E mesmo que a noiva não queira, às vezes a maquiadora vai atrasando um pouco. Isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar, conversando com algumas, etc. E eu acho que aos poucos... Pontualidade é muito bom também, né, padre? Sim, sim. E ninguém perde com isso. Não, eu acho muito, muito bom mesmo pontualidade. Vamos lá. O que você não fez, o que o senhor... Eu me perco às vezes, falo senhor, você, mas é o senhor, com todo respeito. O que o senhor ainda não fez na vida, que quer fazer? Estudar mais. Mesmo? Um mestrado e um doutorado, com certeza. Muito bom. Algum momento difícil na sua vida você passou? Sim, claro. Que eu poderia apresentar. Acho que os momentos assim dolorosos na vida com as pessoas que a gente ama. Né? Por exemplo, eu tenho um irmão, ele é mais 5 anos mais novo que eu. E ele já deu muito trabalho de bagunça, festa, até de envolvimento com drogas. Então, essas são questões assim que a gente sofre muito, que foi momentos difíceis que nós passamos na vida, mas que eu dou muito graças a Deus porque a gente se uniu muito mais, eu e meus pais, em prol do meu irmão. E hoje, graças a Deus, está bem, mas nós passamos duras penas com ele, né? E isso mais unida. Isso é bom. Unir a família, né? Muito bom. Tá chegando no finalzinho, jogo de bate-bola. Vamos lá. O que te faz sentir um frio na barriga?
tem que ser rápido. A ideia era isso, né? Frio na barriga. Ah, A pregação, às vezes. é mesmo? Dependendo do público. Sério? Uhum. Já pagou algum mico? Muitos. Mesmo? Muitos. E eu pago mico direto. Sério? Por exemplo, micos que eu acho muito engraçado é quando chamar as pessoas de nome errado é sempre, né? Também o padre lidar com muita gente, então às vezes sempre tem esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, de um momento de pregação, falar uma coisa super errada e perceber que as pessoas fazem assim, te dá aquele... Aí eu falo, não, gente, aí você conserta, né? Tem que consertar as coisas. Ou então, fazer alguma oração fora do contexto, também isso acontece às vezes. Uma pessoa que você admira aqui em Crixás. São muitas pessoas. E que Pode ser tem mais de uma, pelos, então. pelos aspectos, assim, por vários aspectos. Né? Então, mais que eu poderia citar como admiração, como figura pública, e que, pela ajuda que faz, as pessoas e tudo mais, eu diria a Cida, da Pai. Eu imaginei ela. Vocês também são muito próximos, não são? E ela é uma pessoa admirável mesmo. E alguém que você não gosta? Não! Eu vou ficar- de responder. Algo que te inspire. Uma das coisas que me inspira é a fé simples do povo. A fé genuína, sabe? Sim. Que a gente encontra em qualquer lugar. Até na fazenda mais distante, quando eu vou celebrar a missa. Lá dá pessoas que dão demonstração desse amor à Eucaristia, amor à fé. Isso me inspira muito. Por exemplo, te dou um exemplo. Em uma das fazendas mais distantes que nós temos, na direção de Nova Crixás, de Mozarlândia, uma pessoa esses dias me pediu uma imagem, uma capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt, que é a mãe e rainha 3 vezes admirável. E pediu a imagem, que a paróquia desse a imagem, para que ela pudesse fazer aquele trabalho de levar nas casas, passando o mês. Ou seja, coisas que partiu do povo e não de mim. Sim. De uma fé genuína que é muito bonita. Isso me inspira muito. Fala assim, ainda tem gente boa, tem gente que ainda quer. Tem gente que ainda está buscando. Sim. Então é claro que eu vou fazer, é claro que eu vou buscar. É claro, e você fala assim, está no caminho. Isso me inspira. O desejo de buscar, de conhecer mais. A cara com que as pessoas às vezes acompanham a homilia, assim, né? De atenção, assim, estão vidrados. Isso me inspira mais a preparar melhor as coisas para ter mais conteúdo a levar. Ai, algum acontecimento divertido que você passou? Divertido? Eita. Eu me vejo pouco divertido. É sabe? mesmo? Sim, mas não consigo lembrar agora de um acontecimento divertido. Teve um acontecimento do senhor que eu achei muito divertido. E não era divertido. Eu vou contar aqui para vocês. Nós estávamos na celebração aqui da São Sebastião. Eu gosto de participar aqui da São Sebastião. E o senhor acabou dando uma bronquinha no pessoal. Gente, olha o jeito que vocês... Eu achei muito bom do jeito que o senhor falou. Olha o jeito que vocês vão receber a hóstia. Então, aí põe a lingona para fora. Eu não vou fazer o que vocês... Eu achei muito engraçado, muito engraçado. Às vezes a gente tem que rir um pouco para... É. Por exemplo, agora eu pensei em uma. Foi uma coisa muito engraçada. Eu sempre pego muito no pé das pessoas que leem na missa. É um povo talvez que mais sofre comigo. Sério? Porque as pessoas estão lá para assistir a missa e a gente tem que prezar por uma coisa bem feita, né? Sempre. E aconteceu um dia em uma missa. Só que eu sempre digo também que a gente precisa pôr mais atenção na palavra. E o público, ou seja, os fiéis que estão ali, às vezes não prestam atenção na palavra. E acontece que a palavra dizia assim, voltemos a Jesus, nossa pedra fundamental e honrosa. Era a palavra. E da carta de São Paulo.
a pessoa sobe para ler a palavra e diz: fixemos em Jesus, que é a nossa pedra fundamental e horrorosa. Nossa, meu Deus. Na hora eu dei um pulo assim na cadeira e olhei o povo assim, ninguém percebeu, assim, ninguém Passou batido. passou batido. Mas eu tive que me controlar para não rir e passei um bom tempo. Nossa Esse Senhora. tipo de coisa de palavra errada também. Ou então o Ministério de Música um dia na Matriz, que foi cantar a música que falava assim, os pecadores humilhados, né? Senhor, que vieste salvar os pecadores humilhados. E a pessoa que cantou na hora de cantar, cantou os pescadores humilhados. Oh, coitado, pescador. E claro, né? Na hora, claro, quando eu cheguei em Crixás, a gente usava máscara. Aham. Então se podia rir tranquilamente. Então eu comecei a estar assim com o povo nas missas com máscara. Então eu não segurava o riso. Eu estava com máscara. Sim, é tranquilo, Ria né? tranquilo. E justo no primeiro dia que eu tive que tirar a máscara, me acontece uma coisa dessa. Né? De humilhar os pescadores. Nossa Senhora. Tem algum arrependimento na sua vida? Arrependimento talvez de certas ofensas a algumas pessoas pelo temperamento que eu tenho. O senhor tem um temperamento forte? Sim, muito. E claro, como a gente tem muita coisa, muitas atividades, e às vezes isso acontece, sabe? E esses são arrependimentos que eu levo, que trago não como dor, mas como sinal para melhorar sempre, né? De um aprendizado. Claro, às vezes para pôr mais atenção às coisas que eu faço, fazê-la com mais carinho, né? Principalmente na atividade pastoral. Esses são alguns arrependimentos. Também na época da adolescência, com grupos da renovação, coisas que eu poderia ter feito melhor, mais bem feito. Também essas questões com pessoas, né, ter tratado mal alguém que tinha alguma autoridade sobre mim e que eu precisava obedecer e curvar mais. Essas questões de humildade, eu acho que em geral são coisas que sempre vão à minha frente. Tem um salmo que eu rezo e sempre lembro disso, que é o Salmo 50, que diz assim: o meu pecado está sempre à minha frente. E é verdade, eu acho que isso vai sempre aqui na minha frente, aqui pregado, como que pregado na minha testa, né? Essas coisas para que eu sempre mude. Ou seja, o padre também é uma pessoa penitente, Né? que busca mudar, que busca melhorar. E essa é a luta. Nós estamos chegando no final, não de uma entrevista, mas de muito aprendizado. Porque, para mim, eu tô saindo daqui com, assim, com muito aprendizado hoje. Muito mesmo. E, assim, eu posso dizer com toda a firmeza que foi maravilhoso essa entrevista, essa conversa com o senhor. Quero agradecer muito, muito o senhor ter disponibilizado um tempinho, ter saído da sua paróquia e ter vindo aqui nos atender. E que Deus continue abençoando o senhor, honrando sempre o senhor. E é uma pessoa que tem muita admiração, eu te admiro muito. E sou muito grata a Deus por dar essa possibilidade da gente estar se conhecendo, da gente estar fazendo alguns trabalhos juntos, né, padre? Muito obrigada. Só te trago o padre Rubens para ter feito uma foto aqui, foi muito bacana. E que assim venham outros padres também, né? Outros que vão ser, qual é aquela palavra? Ordenados, né? Que assim o senhor possa fazer. E o senhor tem alguma palavra, alguma coisa? Quer falar, finalmente? Agradeço muito pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito satisfeito pelo convite. Enrolei aí por causa dessa gripe e tudo mais, né? Que a rouquidão, senão poderia até cantar mais. Mas... Né? Um dia vamos cantar mais. E agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, tanto como fotógrafa, como também agora como quase uma influência. Né? Não, menos. Mas por esse programa, que eu acho que é algo que Crixás precisa muito desenvolver. Sim. Crixás tem um atraso tremendo com relação à comunicação e que nós precisamos dar passos nisso. A paróquia faz o que pode, né? Cada vez trabalhando com melhores equipamentos, fazendo melhores vídeos, etc. Mas essas iniciativas como a sua são muito plausíveis e colaboram muito para que a nossa sociedade se desenvolva. Então, às vezes as pessoas ficam dependendo e esperando só de políticos, ou da prefeitura tem que fazer, não sei quem tem que fazer. Sim. Isso não é verdade.
ou a paróquia tem que fazer, tá? São vocês, né? O padre um dia vai passar também, mas vocês são quem dá a cara à cidade. E que bom que Crixás tem a sua cara. Oh, meu Né? Deus. Então, cada vez mais, que bom que isso aconteça. Fico muito feliz. Deus abençoe muito esse programa. Muito obrigada. Abençoe muito vocês que nos acompanham. Obrigada, padre. Deus abençoe. Obrigada mesmo. Viu? Amém. Pronto.